Olá, mais uma aula e a nossa aula hoje é de geografia. Antes da gente concluir o volume 3, eu gostaria de corrigir essas questões aqui da página 312 com vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão diz assim: quais os climas que atuam no território brasileiro? Então, os climas que atuam no território. Quais são os climas que atuam no território brasileiro? Então, os climas que atuam no território brasileiro são o equatorial, o tropical típico, o subtropical, o semiárido e o clima tropical úmido. Então, esses são os climas do território brasileiro. A segunda questão diz assim: converse com os colegas e descreva algumas características do clima do lugar onde vocês vivem. Nós vivemos bem aqui, ó, no mapa, né? No Ceará. Então, o Ceará, ele tem o clima semiárido. Quais são as principais características desse clima? Altas temperaturas, chuvas escassas e mal distribuídas, com longos períodos de estiagem, ou seja, demora muito a chover, né? E ele é o clima mais quente do Brasil. Está predominantemente na região nordeste, né? No sertão nordestino, né? Então, essa aí é a correção da página 312. Então, vamos seguir adiante. E agora, vamos para a página 315, né? Ordene as sílabas e descubra os tipos de clima. Depois, complete o quadro com uma característica desse clima e o nome de um estado onde ele atua. Então, vamos lá. O primeiro aqui é tropical úmido. Quais são as características desse clima? As temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Atua no estado do Espírito Santo. Essas letrinhas aqui vão formar que nome, que clima? Vai formar o clima equatorial. O clima equatorial apresenta chuvas abundantes durante todo o ano, influenciadas pela presença da floresta amazônica. Atua, por exemplo, nos estados do Amazonas e Pará. Então, essas são algumas características do clima equatorial. Esse aqui vai formar que clima? Subtropical. Então, quais são as características do clima subtropical? Temperaturas variam de acordo com as estações do ano, mais elevadas no verão e mais baixas no inverno. Esse clima atua nos estados do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, esses são os três climas, né? Tropical úmido, com temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas, e ele atua no Espírito Santo. O equatorial apresenta chuvas abundantes durante todo o ano e é influenciado pela presença da floresta amazônica. Está concentrado no Amazonas e Pará. E o subtropical, com temperaturas que variam de acordo com as estações do ano, mais elevadas no verão e mais frias no inverno. Esse clima atua no Paraná, na Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora vamos para a página 316. Observe as fotografias a seguir e descreva como as características do clima influenciam o cotidiano das pessoas. Para elaborar os textos, utilize as palavras do quadro. Então, aqui você vai, né? Você já deve ter criado aí, né? E eu espero que você tenha prestado atenção, né, nos lugares aí, né? Compra-se ventilador em que clima? Nas temperaturas elevadas ou nas temperaturas mais amenas? Nas temperaturas mais elevadas, né? E as roupas de frio também. Compra-se nas temperaturas mais frias, né? Que são as roupas, são mais quentes para poder se agasalhar, tá certo?
Então, é isso. Vamos seguir adiante. E agora você vai para a página 325, que nós vamos ler juntos um texto sobre exploração sustentável e depois vamos realizar a atividade. Tá combinado? Então vamos lá. Diversas medidas precisam ser tomadas para conter o aumento da devastação e preservação, o que ainda resta das formações vegetais nativas do país. Uma das alternativas para esse problema é realizar uma exploração sustentável dos recursos naturais, ou seja, aproveitar os materiais da natureza, gerando trabalho e renda para a população, sem causar danos irreversíveis ao meio ambiente. A exploração sustentável busca equilibrar as necessidades econômicas das pessoas que vivem, sobretudo, da atividade extrativista e a preservação da natureza. Em vários lugares do Brasil, a exploração dos recursos naturais, como a extração de seivas e de madeira e a colheita de castanhas e frutos regionais, entre outros produtos, está sendo realizada de maneira sustentável. A devastação dos recursos florestais também pode ser minimizada pelas práticas do reflorestamento e da silvicultura. No reflorestamento, grande parte das espécies vegetais por meio de replantio de mudas. Já a silvicultura consiste em cultivar espécies nativas, evitando a exploração da vegetação natural. Então, aqui você tem a colheita manual dos frutos de açaí em Cachoeira do Arari, no Pará. Nós temos o dever de preservar os recursos da natureza, o corte de toras de madeira de eucalipto cultivado no estado de São Paulo. Então, vamos seguir adiante. Página 320. Página 325, reservas extrativistas. No Brasil, uma das maiores maneiras encontradas para realizar a exploração sustentável dos recursos naturais pelas populações tradicionais, como os ribeirinhos, foi a criação das reservas extrativistas. As áreas das RESEC são demarcadas com o objetivo de proteger as formações vegetais nativas do país e, ao mesmo tempo, permitir às populações locais realizando atividades extrativistas de maneira planejada e rentável, preservando sua cultura e seu modo de vida tradicional. Atualmente, existe no território brasileiro 112 reservas extrativistas. Elas estão distribuídas por 21 estados brasileiros. Aí, aqui eu tenho, sabe o quê? Uma curiosidade, né? Aqui nas letrinhas rosas. A primeira reserva extrativista demarcada no Brasil foi a de Alto Juruá, no estado do Acre, que possui 5.000 quilômetros quadrados. A principal atividade é a extração do látex da seringueira, que serve para a fabricação de borracha. Então, a reserva extrativista Chico Mendes, localizada no município de Chapuri, no Acre, possui mais de 9.000 quilômetros quadrados. Nessa reserva, nesta fotografia, podemos observar a extração do látex e essa fotografia ao lado aqui na reserva desenvolvida de maneira sustentável. Ó, né? Não precisa derrubar a árvore para colher o látex. Aqui ele está fazendo de forma sustentável, né? Ok? Então, vamos seguir adiante. Página 327, tá? Então, tem aqui um texto, né, sobre a conservação da flora brasileira. Vamos cooperar. Você vai ler esse texto, né, com calma, da página 320 e 327. E agora você vai colocar na página 328 para que a gente faça a atividade, tá bom? Vamos lá.
Leia a manchete a seguir e depois responda as questões. Reservas extrativistas permitem a exploração sustentável da natureza. Qual é o principal assunto tratado na manchete acima? Então, a manchete acima, ela trata de quê? De reservas extrativistas, não é isso? Então, essa é a resposta correta. Quais os pontos positivos em relação às reservas extrativistas? Então, existem um ponto, né, que se refere, um ponto positivo que se refere às reservas extrativistas, porque elas exploram de maneira sustentável os recursos naturais, ou seja, os pontos positivos se referem à exploração sustentável da natureza. De acordo com o que você estudou, qual foi o objetivo da criação das reservas extrativistas? Então, as áreas das reservas extrativistas foram demarcadas com um objetivo. Que objetivo era esse? Proteger as formas vegetais do país, permitir às populações locais que elas realizem atividades extrativistas de maneira sustentável, né, planejada e rentável, preservando a sua cultura e o seu modo de vida, ou seja, o seu modo tradicional. Agora aqui você vai criar uma manchete sobre a importância das reservas extrativistas no Brasil e vai registrar nessas linhas abaixo, tá ok? E depois você vai me mandar uma foto, né, com essa história, né, com essa manchete, para que a gente possa ler, né, se deliciar com as suas escritas, tá certo? Então, um beijão e até a próxima.